Gênesis capítulo 35, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: partiram de Betel, aqui o Jacó, meu Jesus, Jacó, suas esposas, concubinas e filhos, partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, ou seja, estavam perto de Efrata, estavam caminhando, teve um filho Raquel, e teve trabalho de parto, como se não havia de se esperar, né? E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, e aqui não é o trabalho de parto, as dores de parto normal, é dores de morte, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim, ou Benjamim, qual versão você achar melhor. Meus amados irmãos, há um ditado popular, creio que aqui em Portugal também é assim, se não veio daqui para o Brasil, se não foi daqui para o Brasil, que diz assim, que existe um dia da caça e o outro do caçador. Um dia da caça e o outro do caçador. Se tem uma coisa que não é verdade em Benjamim, é este ditado: não existe para Benjamim um dia da caça, um dia do caçador. E eu explico para os irmãos, através da história de Benjamim. Cada ponto que eu for falar aqui da história de Benjamim daria uma mensagem, mas eu quero mostrar aos irmãos o perfil de Benjamim. A Bíblia vai falar de forma direta de 3 Benjamins, se eu posso dizer assim. Nós temos em Neemias capítulo 3, versículo 23, capítulo 12, versículo 34, e em Esdras capítulo 10, versículo 32, um Neemias, ou um Benjamim, que trabalhou na reconstrução de Jerusalém. Eles estavam voltando do cativeiro sírio-babilônico, e eles estavam lá reconstruindo Jerusalém, e aparece um grande líder dessa reconstrução, também chamado Benjamim. Mas não é esse Benjamim que nós vamos tratar nesta noite. O outro Benjamim, ele vai aparecer de forma direta no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, versículo 10, que também era um líder de uma família, ou de uma clã, ou de uma grande organização familiar. Mas também não é esse Benjamim que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar do primeiro Benjamim que aparece na Bíblia, o Benjamim, filho de Jacó, filho de Raquel, este que nasceu. Mas a primeira coisa que se dá é uma tragédia. Apesar do nome Benjamim, e quando a gente lembra de uma pessoa que tem o nome Benjamim, a gente já pensa logo numa coisa boa, uma figura dócil, uma pessoa gentil no sentido de gentileza. Mas esse primeiro Benjamim, ele nasce em um ambiente de dor. Ao contrário do que o texto, em uma leitura rápida, possa dar a entender, a Raquel, ela não esperou morrer para dar o nome do seu filho de Benoni. Ela não esperou morrer. A leitura da Arque, de forma apressada, pode dar a entender que ela morreu, porque o versículo diz: e aconteceu que, tendo ela trabalho, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, ou seja, aconteceu que ela morrendo, chamou o seu nome Benoni. Então não há uma possibilidade de Raquel, enquanto morta, dar nome à criança. E também não foi a parteira que deu nome ao seu filho, foi a própria Raquel. Enquanto ela estava em dores de parto, ainda recebendo palavras de consolo da sua parteira: olha, tenha paz, tenha calma, você vai ter esse filho. Ela já foi logo dando o nome,
Benoni. E o nome Benoni quer dizer filho da minha dor. Filho da minha dor. E ela morre. Acontece que quando Jacó recebe a criança, imagino que a parteira possa ter dito assim: olha, tenho duas notícias para você. Uma é boa, outra é ruim. Qual que você quer primeiro? A boa é que seu filho nasceu, está vivo. A ruim é que sua esposa amada, para a qual você trabalhou 14 anos para ter como esposa, a sua esposa que você se esforçou para agradar, mesmo quando ela não podia ter filhos porque era estéril, a sua esposa que você amou muito mais e provocou a ira da sua outra irmã Lia, que deu muitos filhos, mas não foi suficiente para te dar o amor que ela tinha te dado, ela morreu. Então aqui já podemos aprender algumas lições já nesse primeiro ponto, porque se fosse outro, olha o estado de Jacó. Jacó passou muito tempo porque achou que o seu filho estava morto, seu filho José, o seu primeiro filho com Raquel. Ele demorou, como disse, 14 anos para casar com ela, porque era para trabalhar 7, mas seu sogro enrolou, depois trabalhou. Os irmãos reconhecem a historinha. E depois passa muito tempo sem ter filhos, e quando tem, é José. E é o filho da admiração, o filho amado, que provoca a ira, a inveja dos outros. E some. Seus filhos levam para o seu pai a notícia de que que está morto. Aí tem Benjamim. A gente não sabe se Benjamim nasceu enquanto José ainda estava no seio do seu pai, ou se já tinha sido vendido como escravos. De qualquer forma, mesmo que ele já estivesse com o seu pai, Benjamim era muito pequeno. Então Jacó está ali naquela dor, a dor de perder a mulher a quem ele amava. E ele recebe a criança, e a criança vem com um nome. Olha, sua esposa deu um nome, Benoni, o filho da minha dor. E ele poderia pegar aquela palavra e dizer: é verdade, é o filho da dor da Raquel e é o filho da minha dor, porque por causa do seu nascimento eu perdi a pessoa a quem mais amava. Mas Jacó, que já tinha um entendimento acerca de Deus, que já tinha uma esperança em Deus, que já tinha experiência com Deus, e que já sabia que os nomes que são colocados nos filhos podem atrair bênção e podem atrair maldição, ele não quis saber de Benoni, filho da minha dor. Ele mudou o nome. Ele não quis saber se aquela criança era o filho da sua dor e o filho da dor da sua esposa que morreu na sequência. Ele quis saber que mesmo que fosse da dor, ainda tinha uma força para ser registrada pelaquela criança. E aqui uma instrução para os pais que estão grávidos. Na hora que escolher o nome dos seus filhos, não escolha nomes que você não conhece o significado. Coloque o nome do seu filho, pelo menos com um propósito. Porque às vezes, em geral, Deus não diz: olha, você vai ter um filho e seu nome vai ser assim. Como por exemplo foi o meu. Meu pai nem sabia que minha mãe estava grávida, e ele está lá pescando lá com a tarrafinha dele, e ouve uma voz: olha, sua esposa está grávida e o nome dele vai ser João. O Acra foi minha mãe que colocou para poder dar uma balanceada. Nem sempre Deus vai dar uma direção de nome. Então, escolha nomes com pelo menos dois, se um pouco a história de Jacó. Passa para a história de José. E só relata uma coisinha da família, do que está acontecendo em Judá, ou do que está acontecendo na Canaã, que é a relação entre Judá e Tamar. E eles estão lá subindo para o Egito, ou descendo para o Egito.
E quando chegam lá, encontram com José. E não reconhecem José. Mas José reconhece eles. E eu fico imaginando José querendo se alegrar. Porque naquele momento José não tinha nenhum tipo de receio contra seus irmãos. José não tinha naquele momento nenhuma vestígio de raiva, porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. José já sabia que o Deus de Deus já estava escrevendo a sua história, e a história da sua família, e a história da sua nação. E eles estão lá comprando comida, e José pega uma peça neles. José cria uma armadilha. Por quê? E aqui vai também uma lição já. Não é porque a gente perdoou que a gente não vai investigar se a pessoa foi transformada. E o que José está querendo saber é testar se eles já foram transformados pelo juízo de Deus. E fica perguntando quem eram eles, de onde vieram. Eu fico imaginando os outros dizendo: por que José está se preocupando com essa turma? Eles estão pagando, dá a comida deles e libera. A palavra de Deus diz que chegou um momento que José falou: olha, quando vocês voltarem, ele criou uma armadilha lá, que deixou eles encrencados. Quando vocês voltarem, vocês só vão poder comprar se trouxer o mais novo, o Benjamim. Vocês só vão ter comida se Benjamim vier para o Egito. Vocês só vão ter comida, só vão ter a certeza de que vão ter comida na mesa se Benjamim vier. E eles contestam: não, mas se a gente trazer o nosso mais novo, o nosso pai vai morrer. Só voltem aqui com Benjamim. Só voltem aqui com Benjamim. Gênesis capítulo 42. A seca volta a atacar, a fome volta. Eles gastam tudo que compraram na primeira viagem ao Egito e voltam a ter fome. E Jacó manda eles de volta para o Egito. E aí eles falam: olha, a gente só pode ir com Benjamim. A palavra de Deus diz que um deles fala, se coloca no lugar: olha, a gente vai, mas a gente vai levar o Benjamim. Porque se a gente não levar, nós não poderemos comprar. Tenho a mim como garantia de que eu vou ficar no lugar dele. O que acontecer com ele, que o Senhor me pague a mim, me cobre das minhas mãos. O que acontece, isso foi Judá, o que acontecer com Benjamim. Só que na dispensação de Jacó, lobo é um animal feroz. É o que ele conhecia de animal forte. Lobo é aquele que ele conhece como um animal que tem poder, que impõe respeito, que ninguém pode vencê-lo. É o que nós chamamos hoje do leão. O que Jacó está falando é: olha, Benjamim é um feroz, é um valente feroz que ninguém pode vencer. O que Jacó está falando é: disseram que o nome dele era filho da minha dor, mas ele não é filho da minha dor, ele é filho da minha força. A profecia de Jacó se cumpriu. A força, ele é forte, ele é feroz, ele é valente. Promessa, profecia. Não é filho da dor, é filho da minha força. Benjamim é dócil, Benjamim é um querido, Benjamim é habilidoso, mas acima de tudo, Benjamim é valente. Não se mete com Benjamim, não tem dia de caça com Benjamim, porque está escrito que de manhã a presa será dele e de tarde a vitória, os despojos estarão na sua tenda, na sua casa. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Enquanto muitos estão fazendo a gente sofrer,
Enquanto muitos estão inspirando a gente a falar de dor, enquanto muitos estão inspirando a gente a falar de lamento, enquanto muita gente está inspirando a gente a murmurar, nós estamos glorificando a Deus e dizendo: força, a força, a força, a força, a força de Jeová está conosco. De manhã tem comida, de tarde tem bens, de manhã tem comida, de tarde e de noite tem bênçãos para contar. De manhã tem comida, de tarde tem vitória para agradecer. Oh, aleluia! De manhã não tem dia de caça, é sempre dia de caçador. Você acredita nisso? Como os irmãos sabem, Benjamim é o primeiro ou o último das tribos. Do tamanho das tribos que estavam, dos filhos de Jacó, foi o menor. A menor família, a menor casa. Mas não esqueça esse negócio de menor com o judeu. Não se ache o menor só porque a gente é menor, nós somos menores mesmo. Mas não ache que essa história de menor diante de Deus vale alguma coisa. Não ache que porque é o último, o caçula, o pequeno, o da família pequena, como foi Gideão, como foi Davi, não ache que é porque é o menor que vai seguir a tradição de que tem que ser o maior para comandar. Olha o que a palavra de Deus diz, aí vai aparecer, vai demorar. A Bíblia não fala muito da história de Benjamim, e só em Deuteronômio é que vai voltar a falar alguma novidade acerca de Benjamim. Em Gênesis, Benjamim é o filho da força de Jacó. Em Gênesis, Benjamim é aquele que garante pão para a casa do pai. Em Gênesis, Benjamim é aquele que é o valente, aquele que garante a vitória, aquele que tem o que comer de manhã e tem vitória para contar de tarde ou de noite. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, Benjamim, o valente, o que garante a comida, o que garante o celeiro, o que garante a vitória, é o amado do Senhor, que habita seguro com Deus. Moisés, ele está abençoando as tribos de Israel. As tribos eles ficaram no Egito, passaram 400 anos e eles foram se constituindo, e as tribos foram crescendo. Benjamim foi tendo filhos, filhas. Os filhos de Benjamim foram tendo filhos e filhas. E quando chegou 400 anos depois, que Moisés passa o povo pelo deserto e estão próximos para entrar na Terra Santa, Moisés sabe que não vai entrar na Terra Santa, e ele começa a abençoar as tribos do Senhor. E quando ele vai dizer: olha, de Benjamim disse o Senhor, o amado do Senhor habitará com segurança, todo dia o Senhor protegerá e ele morará entre os seus ombros. Benjamim tem segurança, Benjamim é forte. Mas por que é forte? Porque está garantido na força de Deus, não é na força do seu braço, é na força de Jeová. Benjamim tem comida porque Deus dá, Benjamim tem vitória porque tem garantia de Deus, por isso ele é forte. O abençoado do Senhor, o amado de Deus. Você lembra qual foi a expressão mais forte de o amado de Deus? Na Bíblia, a gente conhece pelo menos dois. Do amado de Deus, um é o rei Davi, homem segundo o coração do Senhor. O outro é Jesus. E a gente poderia colocar um terceiro, o João, discípulo amado, ele se intitula assim, de Jesus. Mas essa história de o amado do Senhor começou com Benjamim. Por causa de Benjamim,
a tribo de Benjamim se tornou a tribo do amado do Senhor. Por causa de Benjamim, o filho que nasceu em meio a dores, provocou dores, mas se tornou a força do seu pai, da sua família e da sua nação. Por causa disso, Benjamim se tornou garantia de segurança. O amado do Senhor habitará seguro e morará entre os ombros do Senhor. Se a gente debaixo da mão de Deus já é uma garantia, porque se Deus fizer assim, estamos mortos, né? Mas ainda é o melhor lugar do Senhor. Imagina o ombro. Quem é que vai mexer com o que está no ombro do Senhor? Quem é que vai se atrever a se colocar contra aquele que está protegido nos ombros de Deus, o Todo-Poderoso? Mas ainda tenho mais um ponto para falar sobre Benjamim. É porque a gente pensa só na nossa história apenas como uma história de agora, de passado e presente. Mas a palavra de Deus vai mostrar que a história da humanidade, de cada um a qual Deus permitiu nascer, não é só passado e presente. Existe uma coisa chamada legado. Existe uma coisa chamada herança. Existe uma coisa chamada princípios que faz com que uma família, 10 gerações depois, 10 gerações depois que andam contra o Senhor, é abençoado por causa de uma pessoa. Olha só a herança de Benjamim: o valente, o amado, ou o amado, valente. Não sei qual é a ordem. De qualquer forma, olha só o que Deus preparou para o menor da casa de Jacó. Porque nos momentos mais importantes da Bíblia, no Antigo Testamento, foi colocado como que deveria ser protegido. Olha só o que o Senhor preparou para ele. Preparou só umas terrinhas pequenas. Um foi para o norte, outro foi para o sul. Benjamim ficou com a melhor parte da nação de Israel. A tribo de Benjamim ficou com a parte mais importante da tribo de Israel. Hoje a nação de Israel, ela está desfigurada. Ela não tem nem metade do que Deus prometeu a Abraão. E quando teve a melhor parte, só é garantia de que Israel existe quando essa parte que o Senhor prometeu a Abraão, ela pertence a Benjamim, a tribo de Benjamim. A herança de Benjamim nada mais é que a cidade de Jerusalém. A herança de Benjamim nada mais é que a cidade de Belém. A herança de Benjamim é o lugar onde está o cetro, o comando, o poder da nação de Israel. Não é à toa que quando foram escolher o primeiro rei, escolheram o primeiro rei da tribo de Benjamim. Eu acho que ele não gostou muito da ideia. Tinha outras pessoas para escolher, hein? Que foi o Saul escolhido, e Saul não deu uma coisa que preste. Mas a gente entende que naquela época as pessoas se apressaram para aquilo que eles não precisavam. Eles clamavam por um rei, porque as outras nações estavam tendo rei, e eles queriam um rei para imitar as nações. Eles não precisavam, mas eles queriam. Então Deus deu, acabou entrando Saul. Saul não fez uma administração boa e acabou perdendo o reinado. E o que seria para Benjamim, para ser o trono eterno de Israel, acabou sendo para a tribo de Judá. De onde vem Davi, de onde vem Jesus, aquele que defendeu Benjamim, aquele que se deu a sua própria vida para garantir a vida do Benjamim. Agora olha só, que a herança não fica só com mala sem alça. A gente não controla aqueles que virão depois de nós. Você pode controlar seu filho, mas dificilmente vai controlar o seu neto.
Normalmente os avós estragam os netos, né? Você não vai controlar tudo, porque tem muita coisa que depende da vontade de Deus e também da própria personalidade da pessoa. De qualquer forma, a herança de Benjamim, não só territorial, mas há uma herança em Cristo por Benjamim. E esta herança está garantida em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo disse, Paulo dizendo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Pedro foi a autoridade que o Senhor Jesus escolheu para liderar a igreja em Jerusalém e liderar a base da igreja por toda a parte do mundo. Mas foi da tribo de Benjamim que nasceu o maior apóstolo, o maior plantador de igreja, o maior implantador de reino dos céus, o maior que pregou acerca de Deus, acerca do reino dos céus, Paulo, da tribo de Benjamim. E começou com uma dor, provocando dor, mas se olhado pela perspectiva de Deus, dores são passageiras. Olhando pela perspectiva do Senhor, e nós temos a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habitando em nós, governando a nossa mente carnal. Dor é passageira, mas a força de Jeová é eterna, de geração em geração. Benjamim nos ensina algumas coisas. Primeiro, aquilo que o Senhor Jesus ensinou enquanto esteve aqui na terra: vocês precisam ser simples como uma pomba, mas espertinhos como uma serpente. Benjamim foi a doçura de uma pessoa, mas diante dos seus inimigos, um valente que não perdeu. A simplicidade de uma pomba, a valentia de uma serpente. Benjamim foi aquele que garantiu o pão, que não deu sua própria vida por valiosa, por preciosa, mas foi para o Egito. Ele podia fugir também, além, se o pai deixar como deixou. Benjamim, apesar de ser o mais novo, mostra que a gente precisa entender o nosso lugar no plano de Deus e não no plano dos homens. Tem muita gente que não faz a obra do Senhor, não faz o que Deus quer, porque vem de uma família pobre, porque vem de uma família humilde, porque vem de uma família que não tem boas pessoas, como veio Benjamim e José. Os irmãos deles eram más pessoas, depois é que eles se converteram. Tem muitas pessoas que estão olhando para a sua dor e esquece que há uma força para ser usada, a força de Deus. É necessário aprender com Benjamim a ser o amado valente, ou valente amado do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.